Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais encontro num final de tarde e como eu gosto de fazer sempre que possível, num ambiente aberto, ao ar livre, para trazer um pouco mais de leveza e um pouco mais de luz, né, nesses tempos tão complicados que a gente ainda vive aqui no nosso país e como nós estamos vendo, tempos muito complicados fora do nosso país também. Em meio a tantas coisas, muitas vezes as pessoas que estão inscritas aqui no nosso portal, quem está passando, quem está chegando pela primeira vez, pergunta, né? Por que nós ainda, com tantas coisas acontecendo no mundo, nós dedicamos ainda um tempo, um espaço para falar da figura do inelegível? A resposta é muito simples, é porque é a nossa obrigação moral. Todos nós que sobrevivemos a isso que aconteceu no Brasil, nós temos o dever de conversar com as pessoas e quem tem um espaço aberto, um espaço com tantas pessoas como vocês aqui no nosso portal, a gente tem essa obrigação, né, com as pessoas que se foram, aqueles que lutaram contra os insanos, contra os criminosos, enfim. É uma forma da gente contribuir para o debate político, porque se a gente varre para baixo do tapete todos os crimes, junto com os criminosos, que fizeram tantas coisas ruins contra nós todos, eles continuam a prosperar, porque eles não param. Hoje, nesse domingo, lá em Belo Horizonte, o inelegível, o condenado pela justiça eleitoral, continua a tentar arrebanhar pessoas e mais do que isso, né? Já tentando fazer ali uma espécie de colchão preparatório para sua queda quando ele for condenado pela justiça criminal. Ele está falando mais besteiras, mas como eu salientei no nosso encontro anterior, ele está parando de convocar as pessoas para entrarem para o crime. E ele mesmo atestou, como eu mostrarei aqui para vocês, que o esvaziamento dele está se dando porque houve uma reação, houve uma contraposição a tudo aquilo que eles fizeram de mal contra todos nós. Vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, trazer aqui uma leitura sobre esses fatos, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim, venha participar também dos nossos chats e, se puder, se inscreva no nosso clube de membros, tá bom? Gente, hoje lá em Belo Horizonte, a figura do inelegível, ele foi testar a sua popularidade de uma maneira mais ampla, né? Num evento, vejam só, pró-vida, aquele que comandou um massacre contra pessoas aqui no nosso país, com mais de 750 mil mortos, acha que tem o direito, que tem alguma legitimidade para falar em defesa de vida. Pois bem, esteve lá em Belo Horizonte, e aí eu separei aqui para vocês, eu acho que vai dar para ver, ele atestando primeiro como ele próprio está murchando e como as pessoas que acreditavam nele estão mais atentas, porque caíram no conto do estelionatário, muitas delas estão na cadeia e ele está tentando agora aliviar um pouco o tipo de ato terrorista que essas pessoas fizeram. Enfim, ele está misturando outras histórias também para tentar responsabilizar pessoas como eu e você por tudo aquilo que aconteceu de ruim no nosso país, o que é um verdadeiro assinte, aí a gente tem a obrigação de combater, né? Vamos ver aqui o que aconteceu, vamos lá. Essa frase estava completamente cheia. Creio que a diminuição do número de pessoas vai pelo temor do que aconteceu no 8 de janeiro agora. Lá eram brasileiros, patriotas, que foram se manifestar. Entraram numa arapuca, numa armadilha patrocinada pela esquerda. E hoje muitos irmãos... E pior que tem gente que acredita nisso, né? Que ele que insuflou essas pessoas para fazerem o que elas fizeram, que isso foi obra de nós, pessoas como eu e você. Somos nós que somos responsáveis por essas pessoas terem acreditado no insano, num criminoso, terem ido viajado pelo Brasil inteiro para chegar em Brasília e quebrar as instituições, os prédios, para tentar fazer com que o exército se manifestasse e implementasse no nosso país uma ditadura comandada por esse criminoso, esse cara de pau. Não tem como a gente aliviar, gente, nas expressões que a gente usa para classificar o inelegível. E tem mais, porque ele está responsabilizando, está tentando conectar pessoas como você e eu ao que está acontecendo de ruim, de tenebroso no mundo. Vamos acompanhar aqui mais um trecho, vamos lá. Estão sendo condenados por atos reprováveis, sim, a dilapidação de patrimônio público, mas não justifica a pena pesada que tem recebido, muito menos
acusação de serem golpistas ou terroristas. Gente, quando ele fala que as penas são muito severas, né? Ele está tentando simplesmente fazer uma preparação para aquilo que vai acontecer contra ele. Porque todas essas condenações, gente, tem um elo que conecta todas as pessoas. A figura do inelegível, do criminoso. Porque nenhuma dessas pessoas teria feito o que elas fizeram se ele tivesse dado uma única palavra. Só que o silêncio dele foi interpretado como um comando para as pessoas insistirem naquilo que estavam fazendo. E agora ele, obviamente, está tirando o corpo fora para tentar aliviar o que vai acontecer com ele no futuro. Ou seja, ele será mandado para a cadeia, disso eu não tenho a menor dúvida. A questão é só a gente ter paciência para que o processo penal, para que as instituições continuem a operar agora sem a proteção, sem o muro que era criado pelo senhor Augusto Aras, pela senhora Lindora Araújo, para a gente ver o que vai acontecer com essa figura. Ele não tem escapatória, gente. Vamos ver aqui mais um trechinho aqui, vamos lá. Lembremos do que aconteceu no dia de ontem em Israel. Lá sim, não uma tentativa de golpe de Estado, mas um ataque terrorista patrocinado pelo Hamas, que são aliados do PT e de Lula aqui no Brasil. Gente, vocês, como é que a gente classifica uma fala tão canalha como essa, né? Ele está conectando atos de terrorismo a grupos, ou a um grupo específico, que teria dado os parabéns para o presidente da República atual, o presidente Lula, do mesmo modo que o governo de Israel também deu os parabéns. Então, ele está tentando mostrar para as pessoas que ainda estão acreditando nele que esse tipo de atitude terrorista é coisa que eu e você concordamos, que nós fazemos parte disso tudo porque nós apoiamos o mesmo candidato que o derrotou numa eleição presidencial. Então, gente, é uma luta que a gente tem que deixar de lado, a gente tem que fingir que isso não está acontecendo, que a figura não existe, sobretudo porque ele ainda está solto. Não, a gente tem cada vez mais o dever de ficar mostrando para as pessoas que não perceberam o que aconteceu no nosso país, como nós temos um criminoso. Só que esse criminoso, como um grande covarde que ele agora só está fazendo discurso sem fazer nenhum tipo de provocação mais concreta. Ele não convoca nenhuma manifestação para frente do Supremo Tribunal Federal, para instituição alguma. Ele não ataca mais o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso, o ministro Fachin. Essas expressões, desses nomes, né, saíram da boca dele. Ele não está falando mais porque ele sabe que ele vai sentar lá numa hora e ele vai ser julgado com penas muito superiores a essas que nós estamos vendo, que estão sendo aplicadas contra os executores. Tudo vai convergir no final da história, até mesmo na CPMI, que vai terminar o relatório agora 17 de outubro, tudo vai convergir para a figura dele. Estão indo em camadas as apurações e as responsabilizações. Muitas pessoas perceberam isso, né? Estão pegando primeiro os peixes pequenos, sim, aqueles que estavam ali. Depois o alcance das sanções e dos julgamentos chegará até os financiadores, nós já começamos a ver alguns. E depois nós chegaremos até aqueles que engendraram, aqueles que estimularam. E todos eles convergirão para a única figura, que foi a principal responsável de tudo aquilo que aconteceu no Brasil, a figura do inelegível. Então, gente, eu prometo a vocês, que às vezes chegam aqui e ficam assim com essa inquietude, né, que eu vou parar de falar nessa criatura e nas pessoas que estão ao seu redor. Mas quando a nossa missão de cidadãos ela for concluída, quando essa criatura for para a cadeia, porque enquanto ele estiver solto por aí, tentando envenenar as pessoas, tentando corromper a verdade, tentando criminalizar pessoas como eu e você, que estamos exatamente combatendo essas insanidades todas, a gente não vai descansar nem um segundo sequer, né? Gente, quero saber o que você pensa disso, seu comentário. Temos muitas coisas acontecendo no mundo, mas é muito importante, eu volto sempre a esse ponto, né? Salientar o que aconteceu no Brasil, como nós sobrevivemos a tudo que nós sobrevivemos e a nossa obrigação moral
conosco e com as pessoas que se foram, as pessoas que não perceberam o que aconteceu no Brasil, né? Então, vou ficando por aqui. O nosso encontro hoje foi um pouquinho mais enxuto do que o tradicional, mas fica dado o recado aí. Descansar jamais. Vida que segue, filas que andam. Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau.